Por favor, com a palavra, o doutor Walter Seneviva. Obrigado, boa tarde a todos. É uma honra poder participar de novo da atividade do Conselho de Comunicação Social, tão importante para o Brasil e para a comunicação. Falarei muito mais rápido do que normalmente eu já falo, tendo em vista a dificuldade logística minha e de todos os palestrantes, pelo que eu peço a sua compreensão. Agradecendo na pessoa do nosso presidente, a quem eu saúdo pela eleição enquanto presidente, doutor Murilo de Aragão, cumprimento a pessoa dele a todos os presentes. Eu conto com o apoio da nossa assessoria para ir saltando os slides. Peço que já vá para o próximo, por favor. Pode pular esse também. Lembrando que pluralismo é um valor muito importante para a Constituição do Brasil, que repercute na política, na educação e, evidentemente, na comunicação. É importante dizer isso no fim do dia, depois de tantos debates e depois de tantas discussões sobre fake news, para fincar uma coisa muito importante. O combate às notícias falsas, o combate ao boato digital, o combate à mentira, como diz a conselheira Maria José Braga, em que se constitui esse neologismo, ou esse anglicismo que é o fake news, não pode se dar com supressão do pluralismo. O pluralismo é imprescindível. O próximo, por favor. Mas nós temos um fato novo, que é o ambiente digital. No ambiente digital, a mentira toma uma conotação e se constitui num problema muito mais grave do que ela jamais foi em todo o tempo da existência do homem no planeta. Porque a mentira, no ambiente digital, primeiro que vem dentro de uma certa espécie de gaiola, como diz o Cass Sunstein, um jurista americano, num artigo muito bom no The Guardian, está disponível na internet para quem se interessar, em que ele indica que, na verdade, as redes sociais, os aplicativos, embora abram tantas portas, ao fim e ao cabo, pelo massacre informativo e pela formatação lógica de software deles, acabam se constituindo em prisões. E nessas prisões há um novo negócio, que é o negócio da mentira, o business da mentira, em que cada clique vale um pequeno centavinho, sem fazer diferença, esse é o ponto grave, sem fazer diferença se esse clique está sendo dado numa notícia de verdade ou numa pura e simples mentira. É muito interessante, e a gente viu isso mais cedo, que rapazes de Montenegro, aliás, eu suponho que nessa plateia não há uma pessoa que saiba qual é a capital de Montenegro, eu pessoalmente não sei qual é a capital. Desculpe? Então, há uma pessoa que sabe a capital de Montenegro. Muito obrigado. Só para contrariar. Cetinni. Não, excelente. Prova o ponto. É a exceção que confirma a regra. Então, a molecada de Montenegro ganhava dinheiro contando mentira para americanos incautos. Esse é o fato sobre o qual a gente deve dedicar atenção. Sobre isso, a gente deve refletir e se preocupar. Mentir se constitui num business. E é muito importante que nós vejamos, como vimos, representantes do UOL, do R7, contando sobre o cuidado que tem para o exercício da atividade jornalística, por um lado, e por outro, que especialmente os legisladores e os membros do Conselho de Comunicação tenham essa noção de que o business da mentira é um business que coloca a democracia sob risco. Recentemente, por causa do vigor da tecnologia digital e da mídia digital, os Estados Unidos, numa decisão muito polêmica, os termos que uma certa conselheira do FCC americano usou contra essa decisão são gravíssimos, quase mal educados, mas o FCC, a Agência de Comunicação Americana, por causa da mídia digital, eliminou inúmeras barreiras de propriedade cruzada que havia nos Estados Unidos, considerando a existência, então, desse novo ambiente. A Europa, por outro lado, preocupada com o que ela já chama de GAFA. GAFA é o Google, Amazon, Facebook e Apple, colocam em risco vários aspectos da mídia plural no âmbito europeu, e os conflitos do GAFA com as autoridades da Europa, seja do ponto de vista fiscal, do ponto de vista concorrencial, do ponto de vista de exercício da liberdade de expressão e do pluralismo, são inúmeros. Esses conflitos são importantes e devem ser, para nós, um tipo de orientação, um ponto de iluminação da reflexão sobre a magnitude que o GAFA tem na vida do ser humano sobre a face do planeta hoje. A China pode ter seu próprio Facebook. O resto do mundo, incluindo a própria Europa e, evidentemente, o Brasil, não tem essa condição. São corporações que têm poderes maiores do que os Estados nacionais, inclusive o Estado Nacional brasileiro. Dizendo isso, o próximo, por favor. Eu proponho, e como disse rapidamente, para 3 públicos diferentes, algumas iniciativas que poderiam ser úteis para assegurar o combate à mentira, o combate ao boato digital, o combate ao fake news.
Primeiro, me dirijo aos meus diletos membros do Conselho de Comunicação, mas também aos legisladores. Nós estamos numa casa de leis. É preciso sustentar e fomentar o conhecimento e também o exercício da liberdade de expressão. Pode parecer algo trivial para nós que vivemos isso todo dia. Não é trivial para o cidadão comum. Ele precisa entender por que as pessoas têm direito de dizer mentira e no fim das contas, saber o que é mentira ou é verdade é um desafio impossível de ser resolvido. Quando eu ouvia a Bia Barbosa comentando sobre o conceito de verdade, me lembrei do caso da invasão do Iraque. Era verdade que tinha armas químicas no Iraque? Não. E quem noticiou que não tinha? Deveria ser processado como mentiroso? Qual é a mentira, no fim das contas? Portanto, a distinção entre verdade e mentira é muitas vezes muito tênue, e é bom que seja assim, e toca a nós, que somos profissionais da comunicação, disseminar entre os cidadãos a importância da liberdade de expressão, mesmo que é o custo de conviver com coisas com as quais a gente não concorda ou coisas até que a gente considera verdadeiramente mentirosas. Um segundo aspecto que me parece muito importante, muito desafiador de propor, porque no fim das contas a gente vê, e o caso de Montenegro está aí para provar, os Estados nacionais não têm esse poder, mas nós, enquanto Estado Nacional Brasileiro, temos que saber, nós somos um país, e quem tem audiência nesse país e quem fatura dinheiro dos cidadãos desse país tem que se submeter à jurisdição desse país. Eu saúdo as falas do Márcio Novaes, do Antonic, em relação ao fato de que existe uma miríade enorme e muito relevante de empresas e de estabelecimentos não empresariais que atuam no Brasil, com patrimônio no Brasil, sob as leis brasileiras, pagando impostos para o Brasil. Não é possível que essas entidades tenham que conviver com outras entidades, os integrantes do GAFA, como se diz lá na Europa, que não pagam impostos e que não têm patrimônio e não se submetem à nossa jurisdição. A ANJ tem uma ação direta de inconstitucionalidade número 5613, que seria um mecanismo de fazer confinar esses atores estrangeiros aos padrões e às regras do Estado Nacional Brasileiro. Próximo, por favor. E os veículos de comunicação, o que eles deveriam fazer? Eu, como consumidor dos veículos de comunicação, tenho muitas críticas ao que eles fazem. Percebo as redações esvaziadas, diminuídas, repletas de estagiários. Isso é muito negativo. Eu entendo, como um consumidor de notícias, que os meus fornecedores, os veículos da grande imprensa, estão trabalhando na direção errada ao diminuir as suas redações, embora eu entenda a necessidade da rentabilidade. Discutimos isso no Conselho de Comunicação, quando o conselheiro Davi Emerick distribuiu para nós todos uma manifestação do presidente Barack Obama, no fim do seu mandato, justo se queixando disso, do encolhimento das redações, que implica numa incapacidade ou numa diminuição da capacidade de investigação e informação dos veículos. Sugiro, a título de provocação, para o meu amigo Schroeder, pedi a ele na hora do almoço que não me batesse quando eu desse a ideia, de olhar, por exemplo, esse estudo da American Enterprise sobre a gamificação do noticiário. Quem faz videogame tem a competência, a capacidade de fazer uma certa atividade digital em que o usuário do videogame se interessa pela regra, entende o que está acontecendo e se preocupa com o próximo passo. Os produtores de notícias poderiam cuidar das notícias dessa maneira. Ao invés de nos chocar, nos agredir com manchetes pessimistas e escandalosas dizendo Deus do céu, isso é o fim, Deus do céu, isso é o fim, Deus do céu, isso é o fim, como acontece conosco todos os dias com as manchetes que nós recebemos, eles deveriam pensar de uma maneira gamificada, como eu estou propondo aqui, dizendo, puxa, hoje aconteceu tal coisa, veremos o próximo passo. Qual é o desdobramento? A civilização do escândalo e do horror implica num grande desinteresse da massa de leitores, telespectadores, radioouvintes, internautas, e isso é certamente também uma decorrência da atividade de quem publica. Uma coisa que eu achei muito interessante foi ver as falas sobre robôs. Quando o ministro Thomas Traumann foi demitido pela presidente Dilma, o relatório que ele produziu descrevia com algum grau de detalhe o investimento que tanto o PT quanto o PSDB fizeram no período pré e pós-eleições de robôs para assegurar a sua preponderância no ambiente digital. Portanto, a existência dos robôs é um fato concreto. Todo mundo usa. Os comunicadores, a mídia tradicional devia se preocupar em contar para nós, eleitores,
onde estão atuando esses robôs, para que a gente também possa se educar e discernir o que é notícia do que é simplesmente fabricação. E, por último, eu peço o próximo slide, por favor. E nós, brasileiros, como é que nós podemos viver nesse ambiente? É preciso fazer uma coisa muito chata, muito trabalhosa, que é treinar, como nós já ouvimos tantas pessoas dizerem aqui hoje, checagem de informação. Eu imagino que para o grande público, especialmente para quem nos assiste na televisão, se eu disser que ele vai ter que checar o noticiário político, ele vai se aborrecer, ele não vai fazer isso jamais, não é o foco de interesse dele. Faça isso com o futebol. Se você é Vasco, leia a notícia do Flamengo. Se você é judeu, leia sobre os islâmicos. Se você é da religião A, leia sobre a B, do futebol, leia sobre outro time e por aí vai. Se foca nas áreas de seu interesse, mas tendo o cuidado de fazer isso fora do Facebook. E eu digo isso não propriamente contra o Facebook, mas a favor de cada qual dos internautas e de cada qual dos cidadãos. Se você faz isso dentro daquela aldeia quentinha e gostosa do Facebook, onde todo mundo que você gosta e pensa mais ou menos como você está interligado, você vai se estupidificar, você vai emburrecer a cada dia. Se você se der ao trabalho de buscar as informações da novela, é aquilo que você gosta, é a novela, se interesse pela novela, fora da rede social. Saia da manada, não seja uma vaca de presépio. E para não ficar assim tão etéreo, eu cometi o risco, sendo injusto, inclusive com muitos das entidades presentes aqui nesse evento, de sugerir uma agenda de leitura obrigatória. Um pouco do que eu mesmo faço e um pouco do que eu sugiro. Então, se você quer ter informação diária geral, eu sugiro o Poder 360 do Fernando Rodrigues, o Observatório da Imprensa, o G1 da Globo, o site da Band. Não sugiro nenhuma televisão. Eu entendo que o rádio, para efeito da informação que a mim pessoalmente interessa, que é a informação política, é melhor do que a televisão. A informação política na televisão é de pouca relevância. Para quem gosta de esporte, talvez a televisão fosse melhor. Mas acho que com uma dieta de internet, com coisas desse tipo que eu sugiro aqui, seria suficiente e uma leitura que não é onerosa, não é pesada e pode ser feita todos os dias. Proponho mais. Se você tem um viés de esquerda, um viés estatizante, leia quem é de fora da tribo. Sugiro o blog do Canitz, sugiro a coluna do Luiz Paulo Rosenberg, a coluna do Luiz Carlos Mendonça. Se ao contrário, como é meu caso, você tem uma visão mais liberal, uma visão economicamente falada mais de direita, leia, como eu pessoalmente faço todos os dias, o Brasil 247. Leia a revista Fórum, do Renato Rovai. Leia o blog do Miro, que edita o Portal Vermelho. É um jeito de entrar em contato diário, na medida do tempo que o trabalho propicie, com não só os fatos e as informações que são relevantes, mas também com as opiniões que trombam com as nossas próprias convicções. Porque ao entrar em contato com quem a gente discorda, com quem a gente não gosta, a gente cresce e adquire uma capacidade de entender o cenário muito melhor. Portanto, respondendo à pergunta, que mais uma vez, muito honrado, eu agradeço de poder participar, como combater fake news, para o telespectador que nos assiste, eu proponho essa pequena dieta digital, gratuita, e pondo ênfase na importância de não olhar aquilo que você gosta. Saia do Facebook para buscar informação, porque no Facebook você vai emburrecer. E se você surfar pelo lado positivo da internet, que é a ampla oferta de informação bem organizada e de grande qualidade, certamente você vai ser um cidadão melhor, um entendedor de futebol melhor, saberá, diferente do que é meu caso, se o Grêmio já é campeão do mundo ou não, se sofrem os internacionais ou não. Muito obrigado a todos. Não, eu sou brasileiro. Está sacando